mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, já que é assim, não lava só os meus pés, mas lava-me as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vocês me chamai de mestre, Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Só isso aqui. Na ceia passada eu preguei sobre duas coisas. Primeiro, como que Jesus consegue chegar até o fim sem perder o foco. Preguei sobre isso, não preciso repetir. E preguei também domingo de manhã, né, que foram duas mensagens em uma. Por que Judas caiu? Se ele andou 3 anos com Jesus, o melhor pastor, e caiu. Aí no domingo à noite, né, foi ceia de manhã, domingo à noite eu preguei sobre a traição. Como lidar com a traição e como lidar com o traidor. Então hoje eu quero concluir essa palavra. Veja bem, é quinta-feira à noite. Jesus sabia que ia ser preso na sexta-feira. Ele sabia que ia ser morto. E ele abre mão de um tempo para estar com seus discípulos. Jesus os leva para um lugar, e ali Jesus começa a ter um momento de intimidade com eles. Se você ler João 13, 14, 15, 16, 17 e 18, melhor, até o 17, você vai ver coisas maravilhosas que Jesus só falou com seus discípulos. Depois você lê em casa, do capítulo 13 ao 17. E Jesus está numa ceia com eles, numa comida, numa mesa enorme. E Jesus, ele para a comida e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu vou explicar o que isso significa tudo. Só abrindo aqui um parênteses, Jesus ele fala assim: do mesmo jeito que eu lavei os pés de vocês, vocês deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus não está dizendo que eu tenho que pegar uma bacia e lavar o pé do irmão. Apesar que durante um tempo teve uma religião, que eu não vou citar o nome, que usa isso como tradição. Todo dia lá tem um dia certo onde eles lavam os pés. Não é isso. É a mesma coisa quando Jesus fala assim: se vocês são meus discípulos, tomai a vossa cruz e siga-me. Jesus está mandando você carregar uma cruz? Não. Jesus está falando do simbolismo da cruz. E esse momento do lava-pés, Jesus não está mandando você lavar o pé no literal do seu irmão. Porque esse momento aqui tem toda uma simbologia, tem toda uma aplicação, é onde eu quero falar com você de uma forma bem rápida. A primeira coisa que eu vejo aqui, meu amigo, Jesus está com seus discípulos em uma mesa, comida com fartura. Aí ele para a comida, ele para o alimento para lavar os pés. Evangelho é isso. Tem momento que você está na mesa e tem momento que você vai para os pés. Tem momentos que você está por cima, tem momentos que você está embaixo. Tem momentos que o que não falta são comidas, e tem momento que não falta para a gente é sujeira. Faz parte, irmãos. Evangelho não é
euforia espiritual o mês inteiro. O nosso problema não é viver quando está na mesa, o problema é viver quando está embaixo. Você viver quando está com fartura é moleza. Agora o cristão de verdade, ele sabe viver quando tudo está bem e sabe viver quando tudo está mal. Quando tudo estiver bem, quando você estiver na mesa, não seja arrogante. Não esqueça de devolver a honra e a glória para Deus. Agora, quando você estiver nos pés também, não desespere. Se o Senhor está permitindo você ficar um tempo embaixo, alguma coisa Ele quer te ensinar. Se o Senhor está permitindo você que estava no alto e for por baixo, algo Deus quer realizar na sua vida, meu amigo. Pode ser que nessa manhã tenha alguém aqui que de uma hora para outra ele foi da mesa para os pés. Empregado, passou a ficar desempregado. Sua saúde estava boa, de repente foi mal. Acontece. Mas o texto é tão legal que Jesus estava na mesa, foi para os pés e voltou para a mesa de novo. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Não se desespere por esse momento que você está passando. O Deus que te colocou na mesa e permitiu você estar embaixo, é o mesmo Deus que vai te levar para a mesa mais uma vez. Porque o bem e o mal procede do Senhor. E se você está vivendo momentos embaixo da mesa, é porque algo grande Deus quer realizar na sua vida. Tá? Então não se desespere. Agora, por que Jesus fez esse ato de lavar os pés? Deixa eu te explicar. Se você ler Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus já estava no final do seu ministério. Jesus ensinou tanta coisa, e 2 discípulos estavam discutindo um com o outro. Eu vou ser maior. Quando Jesus morrer, Jesus vai me colocar à sua direita. Eu quero estar no ápice. Eu quero aparecer mais. Irmão, 2 discípulos brigando para ver quem era o maior. Aí Jesus escutou aquilo, não falou nada. Mas aquilo entristeceu o coração de Jesus. Porque se Jesus andou 3 anos ensinando o que é ser servo, não tinha para que os 2 discípulos querendo saber quem era maior. Aí Jesus, o que ele faz? Interrompe a comida, pega uma toalhinha, coloca no ombro, pega uma bacia com água e sai lavando os pés dos discípulos. Naquela época, o pessoal não tinha sapato como a gente. Eles andavam de sandália, uma sandália bem desprotegida, só tinha algo aqui na frente, onde eles seguravam com o dedo, e uma tirinha atrás. E naquela época, você sabe, não tinha asfalto. As ruas eram empoeiradas. Então, o pessoal, naquela época, os pés deles eram sujos. Terrivelmente sujos. Aí, quando alguém ia na sua casa, vamos supor que o Fernando fosse na minha casa. Na minha casa, eu tinha um escravo, que ao receber o Fernando, iria tirar as sandálias dele e iria lavar os pés do Fernando. Quem fazia isso era o escravo da classe mais baixa. Então, por que Jesus lava os pés dos discípulos? Para ensinar para eles: enquanto vocês estão discutindo quem é o maior, eu vou mostrar para vocês como que funciona o reino de Deus. No meu reino, o maior não é aquele que está por cima. No meu reino é aquele que lava os pés um dos outros. É aquele que assume a postura de servo. A primeira coisa que Jesus queria ensinar naquela santa ceia para eles, ao lavar os pés: o reino de Deus é diferente do mundo. Lá fora a gente quer ser aplaudido, lá fora a gente quer ser reconhecido, lá fora a gente quer mostrar os nossos talentos, lá fora a gente quer brilhar. Mas aqui na igreja, o maior não é o que brilha, o maior não é o que aparece. No reino de Deus ainda continua sendo: o maior é aquele que serve. O maior é aquele que está aqui para servir o outro, porque na igreja só tem um astro que brilha, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele está aqui nessa manhã, e nós estamos aqui para adorá-lo.
O reino de Deus, o maior é o que serve. Tá? Por que tem gente, irmãos, que fica frustrado na igreja? Porque a gente aprende lá fora que nós temos que ser servidos. Aí vem para a igreja, quer ser servido. Quer ser servido. Igreja não é lugar para você ser servido, é local para servir. Ah, pastor, vou dar um exemplo. A cadeira está suja. Que bom, vamos limpar. Ah, mas tem a moça que limpa. Tudo bem, mas ela está aqui para servir. E tem problema a gente limpar também? Eu já tive irmãos na igreja que, lá no bairro Enéas, a igreja estava cheia, um monte de visitante em pé. Eu pedi um obreiro para ceder o lugar, ele ficou bravo, foi embora. Meu filho, se eu sou de casa, eu vou deixar um visitante em pé e eu ficar sentado? Igreja é local de servir, meu irmão. No reino de Deus, se você quer ser o maior, você tem que aprender a servir. Né? Servir a sua casa, servir a tua esposa, servir teu filho, servir teu patrão, servir as pessoas que estão contigo. O reino de Deus também, a Bíblia fala assim, a expressão servo. O que nós somos em Cristo? Servos, fala servos. Você sabe o que é servo no grego? Deixa eu te explicar. É uma palavra chamada rupereta. O rupereta, você já viu aqueles filmes antigos onde tinha os barcos? O barco naquela época não tinha motor. Vamos supor que esse púlpito aqui é o barco. Aqui em cima ficava o comandante. Aqui em cima ficava a elite. E aqui embaixo ficava um monte de escravo remando. Aqueles escravos, eles tinham um remo e tinha alguém que ficava ditando o ritmo assim, pum, 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 pum. E os ruperetas embaixo remando, remando. Se um rupereta parasse de remar, outro tinha que remar para ele. O rupereta tinha que remar na mesma direção, porque se um remasse para trás, atrapalhava. Ninguém via, mas quem fazia o barco andar eram os ruperetas que estavam embaixo. Meu irmão, quando Jesus fala, nós somos os ruperetas, olha para mim. A igreja é feita de ruperetas. Às vezes que você olha para cá, você não vê, você nem sabe, mas tem um monte de servo aqui na igreja. Às vezes você não vê ele no altar, às vezes você não vê com o microfone na mão, mas ele está embaixo, escondidinho, remando, fazendo a igreja andar, fazendo a igreja movimentar, fazendo a igreja ir para frente. O problema de muitos é que a gente não quer ser rupereta. A gente quer estar no andar de cima. Porque ser rupereta, ninguém vê. Ninguém vê o rupereta. Só que quando você está no andar de cima, o homem te vê. Mas quando você está embaixo, tem um Deus que te vê e sabe de tudo que você está fazendo. Meu amigo, não deixe o diabo colocar no seu coração, dizendo que é somente quem está em púlpito que é importante. Colocar no seu coração, somente se você tem um cargo que você é importante. Isso é cultura do mundo. A igreja não trabalha com a cultura do mundo, a igreja trabalha com o rupereta remando e a igreja prosseguindo em nome de Jesus. E sabe o que pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe o que eu gosto também? Sabe o que eu gosto? Naquele navio, quando o navio chegava em terra, sabe quem é que recebia a glória? O capitão. Ninguém falava no rupereta. E assim somos nós. Toda a conquista da igreja, por exemplo, a igreja fez 8 anos. A glória não é minha que sou pastor, a glória não é minha do pessoal do louvor, a glória não é minha que não é dos obreiros e nem dos pastores. A glória é do capitão Jesus Cristo de Nazaré, que está por cima de nós. Então nós temos que continuar remando, fazendo papéis de servo. Tá? Outra coisa, Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele estava fazendo algo que ninguém queria fazer.
No meio de 12 discípulos, ninguém quis lavar os pés, mas Jesus fez o que ninguém fez, para receber o que ninguém recebeu. Você quer receber algo de Deus? Faça aquilo que ninguém teve coragem de fazer, porque se você fazer o que todo mundo faz, você vai receber o que todo mundo recebe. Mas se você fizer o que ninguém fez, se você fizer aquilo que precisa ser feito, Deus te dará uma bênção única. Deixa eu te dar um exemplo prático. Vamos supor que na igreja estamos tendo problema com as crianças. Só um exemplo prático. Ah, não vou mexer com criança não. Criança dá muito trabalho. É? Como que nós somos servos? A gente tem que trabalhar na área que está precisando mais. Tem pessoas me escutando aqui agora, que Deus já colocou algo no seu coração faz tempo. Deus já está mandando você fazer algo, Deus já colocou algo no seu coração para você realizar, mas você está enrolando. Aí Deus nessa manhã de ceia, olha para mim, Deus nessa manhã de ceia está falando com alguém aqui. Você sabe esse ministério que algo está tocando no seu coração? É o Senhor que colocou. E você está na hora de começar a pegar o teu remo e fazer aquilo que Deus mandou. Porque tem muitas áreas na igreja, tem muitas áreas aí fora, irmãos, precisando de serem feitas. E Deus não vai trazer ninguém de fora não. Deus vai usar cada um de nós aqui. Deus vai usar você. Porque se você fizer o que ninguém fez, Deus te dará coisas que ninguém recebeu até hoje. Tá bom? Outra lição aqui no texto. Por que Jesus lava os pés dos outros? Jesus, ao acabar e lavar os pés, ele diz assim, ó: eu vos dei o exemplo. Fala para mim, exemplo. Por que Jesus deu o exemplo? Porque não existe melhor maneira de mudar o outro do que pelo exemplo. E dia de ceia, é bom a gente dar uma palavra mais para crente por causa disso. Nós somos o exemplo para os outros, irmãos. Os líderes aqui, pastores, diáconos, nós somos exemplos para esse povo. Se você não vem à escola bíblica, o crente novo que está chegando, não vou na escola bíblica não. Por quê? O fulano é pastor, não vem. O fulano canta no altar, não vem. O fulano é obreiro, não vem. Você está servindo de exemplo o outro. Quando eu fiz a casa do oleiro, o camarada deu um exemplo lá que eu nunca esqueci, o pastor. Ele falou assim: você é a forma que forma. Eu falei: como é que é isso, pastor? Eu vou te explicar. As cozinheiras aqui, na hora que você vai fazer um bolo, você usa uma forma. Se a forma é redonda, qual o formato que vai ser o bolo? Se a forma for quadrada, qual vai ser o formato do bolo? Porque depende da forma. Você é a forma. Você está sendo observado por muitos. Então aqui na igreja, nós líderes, nós pastores, nós servos do Senhor que estamos aqui, tem uma rapaziada, irmãos, que está chegando aí, e eles estão de olho em nós. Eles estão vendo o que a gente fala, eles estão vendo o que a gente faz, eles estão vendo se a gente ora, eles estão vendo se a gente adora. Então nós temos que dar o exemplo. Fala para o irmão, você é o exemplo. Tem crente por aí, meu irmão, aquilo que eu sempre falo, o culto acontecendo, o camarada mexendo no celular, o camarada conversando, o camarada está nem aí para Deus. Você está sendo exemplo, filho. Você está sendo exemplo. Eu li um livro que falou assim, ó: imagine uma igreja se todos os crentes fossem iguais a você. Imagina bem, ia ter culto no meio de semana, se todos os crentes fossem iguais a você? Haveria louvor na igreja, se todos os crentes fossem iguais a você? Haveria dizimista e ofertante, se todos os crentes fossem iguais a você? Haveria vidas novas aqui na igreja, se todos os crentes fossem iguais a você?
É uma palavra de confronto, e estou pregando para mim também. Mas quando Jesus lava os pés, Ele está dizendo o seguinte: eu vou ser o exemplo, porque se nós formos o exemplo, haverá uma grande geração aqui na igreja que vai se espelhar em nós, e através das nossas vidas, nós vamos glorificar o nome do Senhor, né? Então tem muita gente de olho em você. E aí, já chegando no meio do sermão, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, diz a Bíblia que ele fez isso aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é a túnica dele. Ele se despiu da túnica. A palavra está lá, cingiu. E eu fui ver o que significa a palavra cingir no grego. Cingir é a mesma coisa que dar a vida. Se você ler João 10, Jesus ele fala assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A palavra eu a dou é a mesma palavra que cingir do que tirar. Aí o que Deus me ministrou ali? Como que a gente faz a obra de Deus? Se despindo, abrindo mão de algumas coisas, dando algumas coisas que para nós são importantes. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus naquela cruz do Calvário, Ele morreu por nós ou deu a vida em amor a nós? Jesus morreu por amor a nós, sim ou não? Sim ou não? Não. Jesus não morreu por amor a nós. Pastor, me explica isso. Deixa eu te explicar. Eu amo a minha esposa Flávia. Flávia, eu te amo tanto que eu vou provar o meu amor por você. Aí eu pego um potão de álcool ou gasolina, jogo no meu corpo. Flávia, eu te amo tanto que eu vou morrer por você. Que amor é esse que faz eu morrer por ela? Eu fazendo isso vai adiantar alguma coisa? A Flávia vai ficar viúva, meus filhos vão sofrer. Jesus, Ele não morreu por amor a nós, Ele deu a vida por nós. É diferente, porque o verdadeiro amor não faz você morrer, faz você dar. Jesus foi dando amor, foi dando alegria, foi dando paz, foi dando perdão, foi dando. Quando chegou uma hora que não tinha mais nada para dar, Ele diz, então eu darei a minha vida por vocês, para que vocês sejam salvos. Então há uma diferença entre dar a vida e morrer. Sabe o que acontece hoje com nós? A gente não quer dar vida, a gente quer morrer. Jesus não quer que você morra pelo Evangelho, Jesus quer que você dê a vida. Como que eu dou a vida em prol do Evangelho? Amando os meus irmãos, trazendo pessoas para a igreja, dando testemunho, sendo fiel, mostrando que vale a pena servir a Deus, mostrando que vale a pena ser fiel. Hoje a maioria, meu irmão, ao invés de dar vida, quer morrer. Volta logo, Jesus. Meu irmão, como que pode ter crente que quer que Jesus volta logo, com tanto de almas aí para serem ganhas? Eu quero que Jesus volte, eu anseio por isso, mas enquanto Jesus não volta, a gente tem que ganhar as almas aí fora, meu irmão. Enquanto Jesus não volta, eu tenho que continuar fazendo a obra de Deus. Pode ser que nessa manhã aqui, tem gente que parou de dar vida. Está na hora de voltar a dar vida, meu irmão. O que é dar vida, pastor? É me entusiasmar com a igreja. É dia de culto, o meu coração tem que bater mais forte. Eu tenho que ter amor a essa palavra. Eu tenho que ter prazer em trazer vidas para a igreja. Dias de culto não pode ser fardo. Servir a Deus não pode ser fardo. As coisas do mundo não podem ter prioridade sobre a minha vida, porque eu não quero morrer pelo Evangelho. Eu quero continuar dando a vida, servir a Deus com alegria, porque enquanto eu faço isso, o nome de Deus está sendo glorificado através da minha vida. Aí, quando Jesus começa a lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim, não,
o senhor não vai me lavar os pés? Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro representa aquele tipo de obreiro que quer fazer a obra sem estar limpo. Você conhece alguém assim? Ele quer fazer a obra, mas não quer ser limpo. O reino de Deus não funciona assim. Primeiro tem que deixar Jesus nos lavar. Primeiro tem que deixar Jesus nos limpar. Deixa eu te dar um exemplo prático. Aqui tem um copo. Vamos supor que você chega lá em casa. Ô pastor, estou aqui na rua. Estou com sede, você me dá um copo d'água? Eu falei: dou. A água está aqui na geladeira e aqui no armário está o copo. Aí você chega lá, vê 2 copos. Um copo limpo e um copo sujo, marca de dedo, cheio de gordura. Você vai pegar a água e vai pegar qual copo? Qual copo que você vai pegar? Por que você não pega o outro? Assim é Deus. Deus está com a água da graça. Eu quero derramar, eu quero te usar, eu quero colocar poder em você, eu quero fazer com que teu ministério cresça. Mas filhinho, tem que lavar o copo, tem que lavar a vida. Pedro não, Pedro ele quer fazer a obra, mas não quer ser limpo. Aí Jesus: não, Senhor, primeiro eu tenho que te limpar, primeiro eu tenho que te santificar, primeiro eu tenho que limpar. Aí Jesus que fala assim: então eu vou te limpar. Ele fala: Senhor, já que é assim, me lave então a cabeça e os pés. Aí Jesus falou: não, Senhor, eu não preciso te lavar o corpo inteiro, eu só preciso lavar os... Por quê? Deixa eu te explicar. Uma vez que você aceita Jesus, você já está limpo. O pessoal batizou ontem, não é? Quem é que batizou ontem? Cadê o pessoal? O pessoal que batizou ontem, todos os pecados, tudo aquilo que tinha para trás, toda maldição, todo mal, a partir do momento que você confessa Jesus, que você se arrepende, que você reconhece Jesus, que você é batizado, toda a sua sujeira ficou naquela água ontem espiritualmente falando. Você crê nisso? Quando eu batizei, todos os meus pecados ficaram lá, espiritualmente falando. Eu não tenho mais sujeira nenhuma. Só que a vida não para no batismo. Você vai andando. E como que naquela época não tinha sandália, qual a parte que mais sujava? Os pés. O pé ficava sujo. Aí Jesus falou: eu não tenho que te lavar o corpo inteiro, você já está salvo, filho. Eu só tenho que limpar a parte que sujou. Sabe o que Jesus estava ensinando? A vida cristã é assim. Você tem que lavar aquilo que sujou. Aquilo que nós aprendemos na casa do oleiro domingo passado. Pecado precisa de ser confessado. Pecado confessado é pecado perdoado. Todo mundo aqui, irmãos, inclusive eu, na nossa caminhada, a gente vai sujar. Você vai pecar. Você vai falar besteira. Você vai pensar o que não deve. Você vai tomar atitudes que não deveriam ser tomadas. A gente se suja na caminhada. Eu, como pastor, apesar de ser pastor, apesar de me dedicar a Deus, enquanto eu estou andando aqui na terra, a terra é suja, os meus pés se sujam. Ou você pensa que pastor não peca? Pastor não pode ter pecado moral. Mas todo mundo aqui peca, meu irmão. Só que Jesus está dizendo: pecou? Eu tenho a água da graça que te purifica. Jesus tem a água, meu amigo. Jesus tem o perdão. Jesus tem a graça. Jesus, ele tem aquilo que pode nos limpar. Agora, o que eu gosto no texto, por que Jesus usa os pés? Porque os pés é a parte que mais suja. É a parte mais feia. Eu falo por mim, irmãos. Eu tenho um pé feio, mais feio, mais feio. Toda vez que eu vou para o batismo, você pode reparar, eu fico assim, escondido, assim, porque a minha unha é feia. Ano passado eu cismei de jogar bola,
com uns velhos aqui da cidade, a chuteira apertou meu pé, minhas unhas caíram, ficaram pretas, agora está nascendo de novo. Eu falo por mim, a minha parte mais feia é o pé, então eu fico escondendo. E você está rindo, mas seu pé também não deve ser bonito não, porque pé é um troço feio. Né? Tem gente que tem as unhas maior, o dedo comprido, mas quando Jesus lava os pés, sabe o que Jesus estava dizendo? Quero lavar aquela parte que você mais se envergonha. Eu quero lavar aquela área que você tenta esconder. Você sabia que tem gente que quer esconder os pés de Deus? Você sabia que tem gente que quer esconder aquela parte suja? Meu filho, não adianta esconder. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do teu marido, mas de Deus ninguém esconde. E sabe o que eu gosto em Jesus? Jesus, quando lava seus pés, Jesus não faz assim, ó. Vou dar um exemplo, ele está lavando o pé de Pedro. Aí levanta o pé de Pedro. Olha aqui, gente, olha que pé feio o pé do Pedro. Olha que pé feio o pé do Tomé. Jesus faz isso? Não, Jesus, quando está lavando a nossa sujeira, Ele não quer expor o pecado para ninguém, Ele não quer te humilhar, Ele não quer te expor. Jesus, Ele quer limpar aquela parte mais feia. E nessa manhã de Santa Ceia, entraram pessoas aqui, ainda que você não diga, ainda que você não mostre, tem uma área suja na tua vida. Tem uma área que você quer esconder, tem uma área que você não quer mostrar, mas nessa manhã, Jesus está de joelhos com uma bacia dizendo, pode vir que eu quero te limpar, pode vir que eu quero limpar, pode vir que eu tenho a graça, pode vir que eu estou aqui para mudar a tua história por completo. Esse é o Deus a quem nós servimos. E eu quero chamar até o tecladista aqui. E a última coisa que eu quero falar nesse texto. Jesus, ele fala assim com Pedro, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende hoje. Você vai entender depois. Porque tem coisas das nossas vidas, irmãos. Hoje você não está entendendo nada. Mas daqui uns dias, você vai ver a intenção de Jesus. Um dia eu participei de um culto, irmãos. Eu nem sonhava em ser evangélico. Mas eu estava com a minha vida tão suja, tão feia. Na época eu era até católico ainda, usavam escapulário assim, da Nossa Senhora na frente e Cristo atrás. Entrei numa igreja evangélica lá no Rio de Janeiro, envergonhado. Foi eu e o meu irmão e a minha cunhada, uma vigília. A vigília começou meia-noite, terminou 6 horas da manhã. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Um jovem, envergonhado, no meio daquele culto, irmãos, Deus levanta um pastor lá. O pastor orou com meu irmão, orou com a minha cunhada, depois orou comigo. Mas aquele pastor colocou a mão na minha cabeça, começou a orar. Na época eu não entendia nada. Eu só lembrei de uma frase que ele falou, um dia Deus vai te usar muito. Eu saí de lá, que camarada doido, me usar em quê? Eu não sabia nada. E hoje, mais de 20 anos, olha o que Deus fez de mim. Quem sabe nessa manhã você chegou aqui, você não está entendendo nada, que Jesus está querendo lavar seus pés, Jesus está mexendo em áreas que você não queria. Jesus, ao lavar os pés, irmãos, Ele estava mexendo em áreas que a gente não quer que Jesus mexa. Tem áreas na minha vida que eu gostava que Jesus não mexesse. Quando falava assim, Pai, era uma área na minha vida que eu detestava. E Jesus teve que mexer lá. Tem uma área na sua vida que você tenta esconder? Tem uma área na sua vida que você não quer que Jesus entre? É lá que Jesus vai mexer. Tem homens aqui que são ótimos crentes, mas são péssimos maridos. É lá que Jesus quer mexer. Tem mulheres aqui que são ótimas servas, mas são péssimas esposas. Tem filhos aqui que são ótimos crentes, mas são péssimos filhos.
Tem gente aqui que é ótimo crente, mas é péssimo funcionário, é péssimo patrão. É lá que Jesus quer mexer. Deixa Jesus limpar. O que Jesus está fazendo hoje, você não entende hoje, mas daqui uns dias você vai dizer: melhor coisa que Jesus fez. E eu concluo dizendo só uma coisa. Gênesis 3,15. Por que Jesus ia lavar os pés? Coloca para mim aqui, Gênesis 3,15. Eu vou terminar só lendo isso aqui. Eu fiquei me perguntando, por que os pés? Por que os pés? Põe a partir do 14. Eu vou terminar só lendo isso aqui. Por que Jesus lavou os pés? Gênesis 3,14. Isso aqui foi depois que a serpente engana a mulher, né? E então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e o quê? Pó. A serpente come o quê? A serpente, que é o diabo ali, ela come o quê? Estou perguntando, ela come o quê? Ela come pó. E pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente, e ela te ferirá onde? A cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pode tirar. O diabo se alimenta de quê? Pó. E onde que a serpente ia picar a mulher? Aonde o diabo pica? E o que tinha aqui? Pó. Então Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele estava fazendo algo profético. Você sabe essa sujeira onde Satanás se alimenta da sua vida? É lá no pó, no calcanhar. Então eu estou lavando o seu calcanhar, eu estou lavando os seus pés para dizer que aonde o diabo se alimentava, ele vai morrer de fome a partir de hoje, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para pisar na cabeça da serpente, Jesus veio para limpar tudo aquilo que o diabo tentava te sujar na sua vida. Em rápidas palavras, entraram pessoas aqui que o diabo estava se alimentando desse pecado seu faz tempo. Essa sujeira que estava na sua vida, é aí que o diabo está se alimentando. Sabe por que seu casamento está acabando, irmão? É porque tem um pozinho lá, e é lá que o diabo está entrando. Você sabe por que a tua vida espiritual está mais fria que água no rio? Porque tem um pozinho aí, é onde o diabo está se alimentando. Você sabe por que você não é mais hoje como era antes? Porque tem um pozinho lá, é onde o diabo está se alimentando. Mas hoje, para vergonha do diabo, para vergonha de Satanás, Jesus está aqui nessa manhã para tirar do seu calcanhar, para tirar da sua vida toda a sujeira, todo o laço, todo o embaraço, toda a artimanha do diabo, porque maior que a sujeira que o diabo se alimenta, é a graça que Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar o louvor aqui nesse momento. E olha para mim, para a gente encerrar. Qual a parte que o diabo está se alimentando na sua vida até hoje? É celular? Olha para mim. É internet? É WhatsApp? Deixa eu te dar um conselho. Quebra essa potroca. Se o celular for muito caro, eu não posso quebrar que foi caro. Então tem um botãozinho assim, ó, desinstalar. É de graça. Se não sabe mexer com o WhatsApp, se não sabe mexer com o Instagram, se não sabe mexer com o Facebook, desinstala. O que é o pozinho? São amizades? É amizade? É onde o diabo está se alimentando?
Então corta a amizade. Qual área na sua vida onde tem pó, aonde o diabo está entrando? Vida cristã, irmãs, não é brincadeira. Enquanto tiver pó, e tinha tanto pó, em Gênesis ela é serpente, lá em Apocalipse ela é o dragão. De tanto que a bichinha comeu, cresceu. Porque o pecado é assim, quando você vai alimentando ele vai crescendo. O que Jesus está fazendo hoje, você não entende hoje, mas você vai entender depois. Essa palavra da Santa Ceia, simples, prática, mas muito objetiva. O reino de Deus maior é o que serve. Nós somos rouperetas. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E onde o diabo se alimentava, ele não vai se alimentar mais. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor. O hino que Deus colocar no coração de vocês. Vamos cantar.